Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Sou o Felipe, membro da comunidade Nação 400. Mais uma vez é um prazer, uma alegria muito grande poder fazer parte desse ensinamento, desse despertar de Deus para as nossas vidas. Nós estamos aí no nosso grupo Café, né? O nosso estúdio de toda sexta-feira, que é o grupo de apoio à família evangélica, onde nós nos encontramos nos lares, compartilhamos mais da palavra de Deus, um ensino poderoso, um ensino minucioso, onde toda sexta-feira nós compartilhamos mesmo da palavra do Senhor e para honra e para a glória dele tem edificado as nossas vidas, tem edificado a vida dos irmãos. Temos muitos testemunhos para realmente estar compartilhando e Deus está fazendo, amém? Nessa noite eu quero te convidar a estar com a gente. Vamos estar compartilhando uma palavra preciosa do Senhor, ok? Vamos estar agora iniciando um louvor abençoado. Eu te convido, vem para cá. Quero lembrar os irmãos também para estar se inscrevendo no nosso canal, tá? Lá no YouTube, logo na parte de baixo aí vai estar aparecendo aí o link para você estar se inscrevendo. Então não deixa de ser edificado não e compartilha aí com os irmãos, que eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Eu tenho certeza que a palavra do Senhor ela vai estar edificando a sua vida, e na palavra dele mesmo diz que a palavra ela nunca volta vazia. Então, com certeza você está sendo abençoado e vai abençoar outras pessoas. Amém? Vamos estar louvando ao Senhor. Sinta-se à vontade, ok? Aleluia.
eu mereço tudo que tenho. Em troca do amor eu pagaria. Louvado seja o santo nome, Senhor. O amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Queremos te conhecer, Deus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Queridos, nós vamos estar ministrando hoje, então, o nosso estudo, a nossa série, falando da mensagem da cruz, né? É uma sequência de ensino, no qual toda sexta-feira a gente tem um título, né? Algo para poder a gente estar absorvendo, estar aprendendo muitas coisas. Hoje eu gostaria de falar sobre a cruz, né? Uma mensagem de libertação. A cruz, ela traz essa mensagem de libertação também, ok? Eu quero convidar vocês a estar abrindo o livro de Isaías, no capítulo 61, e no versículo 1, apenas, por enquanto, ok? Isaías 61, versículo 1, que diz assim, olha: O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar do que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos cegos. Queridos, esse versículo no livro de Isaías refere-se à obra que Jesus veio fazer aqui na terra e que nós, seus discípulos, anunciamos e continuamos, né? Certa vez, Jesus estava em Nazaré, cidade onde havia sido criado, tá? E lhe deram a oportunidade de falar na sinagoga. Ele então leu esse trecho do profeta Isaías e disse que essa escritura estava se cumprindo naquele dia, em sua vida. Nós sabemos, queridos, que o Senhor, ele não veio apenas para nos salvar, cumprir com aquele plano somente ali da cruz para pagar pelos nossos pecados. Ele veio mostrar, ele veio nos ensinar várias coisas. E nessa passagem em Isaías, ele é bem claro, mostrando, ensinando essas coisas, no qual ele relata com a função de que ele viveu essa experiência. O profeta Isaías já tinha declarado ali, e ele estava cumprindo aquela profecia, ok? E ele estava mostrando para nós que somos cristãos hoje o que nós deveríamos estar fazendo, né? E como nós deveríamos estar fazendo e por que nós deveríamos estar fazendo, tá? Então, essa passagem ela é muito rica. Essa obra de Jesus ela é uma obra completa, né? Ele veio, através da sua morte de cruz, nos libertar de toda a prisão, para trazer a restauração, tá? No nosso físico, no emocional, no espiritual.
A cruz, ela traz essa mensagem de libertação. Ela mostra, ela relata isso tudo, de como fazer. É preciosíssimo esse estudo para as nossas vidas. Nós vamos ver alguns pontos do que Jesus, como ele nos ensina dentro desse contexto, a como fazer essa libertação, né? Para quê, por quê, como realizar esses feitos na nossa vida e como nós podemos ajudar e fazer, transmitir, a passar isso para frente, né? A primeira coisa que eu quero falar para você nessa noite, para a gente poder estar aprendendo, é o seguinte: Jesus quer nos libertar do império das trevas. É isso mesmo, Jesus ele quer nos libertar do império das trevas. Olha o que está escrito lá em Colossenses 1, o versículo 13 e o 14. Colossenses 1, versículo 13 e o 14. E diz assim, olha: pois ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado, em que nós temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Queridos, a Bíblia ela é clara em mostrar que só há duas opções de governo sobre a vida nesse mundo. Ou você está debaixo do império das trevas, ou está debaixo da autoridade de Jesus. Não há um campo neutro, não há um mais ou menos, não há um meio termo. Ou você está no império das trevas, tá? Ou você está do lado de Jesus. Não tem como você fazer as duas coisas. Não existe essa forma de você querer tentar agradar, tá? Nós vamos estar continuando vendo. O império das trevas, ele é dominado pelo pecado e povoado pelo diabo e os seus demônios. Já o reino da luz, ele é o reino de Jesus, onde ele reina e onde estão os seus servos, a igrejas, né, que somos eu e você, a igreja, aonde o Espírito do Senhor habita. Nós somos a igreja do Senhor e os seus anjos, aonde é aquele que está ao nosso redor, ok? O que muita gente desconhece é que todos nós nascemos do lado errado, ou seja, nascemos no império das trevas, espiritualmente falando. É verdade. Todos nós nascemos espiritualmente falando, desse lado errado. Ninguém nasce justificado, filho de Deus, santo. Todos nascem pecadores e por isso pecam com tanta facilidade desde a infância, sem que ninguém precise lhe ensinar. Você já reparou como praticamente a maioria das crianças elas têm uma inclinação, elas têm uma facilidade, sem que ninguém ensine nada para elas, coisas que pode ser que ela não tenha noção do que ela esteja fazendo, mas que nós que temos noção, a gente vê que é errado falar uma mentira, né? Agredir um amiguinho, um colega, uma série de coisas que a gente sabe que são coisas erradas, coisas que não estão legais. Então, isso é um exemplo do que não está legal. O único homem que nasceu do lado certo foi Adão, mas ele desobedeceu a Deus, né? E aí, a partir daí, todos nós pecadores, todos nós nascemos pecadores. Todas as pessoas, a partir de Adão, já nascem pecadoras. Lá em Romanos 3:23, está dizendo isso. Vamos ver. Lá em Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É isso aí, querido. A morte de Jesus na cruz,
oferece a todas as pessoas a possibilidade de reconciliar com Deus, através do perdão dos seus pecados. A cruz é o passaporte para você trocar de lugar no mundo espiritual, abandonar o império das trevas e mudar-se, né, para o reino de Jesus. Você não pode fazer isso por você mesmo, só através de Jesus. Quem não entende e recebe a mensagem da cruz, continua no império das trevas, mesmo que não se perceba disso, entendeu? Então, assim, a pessoa por ela mesma, ela não consegue se libertar. Ela necessita, todos nós necessitamos de Jesus. E a cruz é o passaporte para se trocar de lugar no mundo espiritual. Essa mensagem ela tem esse poder. A segunda coisa que eu quero falar para você nessa noite é o seguinte: Jesus, ele quer me libertar do domínio do pecado. Ele quer te libertar do domínio do pecado. É necessário as pessoas entenderem isso. É necessário as pessoas querer se libertar do domínio do pecado. Primeira coisa, então, para a gente recapitular aqui, ó, as pessoas precisam entender, né, que é necessário se libertar do império das trevas. Uma coisa puxa a outra, tá? E a segunda coisa é se libertar do domínio do pecado. Então a gente vai ver algumas coisas aqui, ó. Lá em Romanos 6,18, vamos abrir lá. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Vocês foram libertados do pecado e tornados escravos da justiça. Glória a Deus. Nós somos libertos do pecado, queridos. Você já percebeu como as pessoas que não têm uma aliança com Deus pecam deliberadamente e abundantemente? Muitas delas nem percebem. Basta assistir, esse é muito fácil, basta assistir o jornal, qualquer jornal que você ligar à sua televisão, você vai ver tudo isso que nós estamos falando aqui, tudo isso que eu estou falando para você, a abundância do pecado de uma pessoa com a outra, as coisas, como é que estão tomando uma proporção nesse mundo terrível, cruel, pessoas matando as outras por nada, as coisas estão piorando, a imoralidade na televisão está tomando conta de uma tal forma que a gente fica escandalizado, a gente não sabe aonde as coisas começam, onde as coisas terminam, e às vezes você fica se perguntando, mas como assim? Como as coisas estão tomando essa proporção tão grande e a gente fica sem saber? O inimigo ele cega a mente das pessoas, cega o olhar de uma tal forma que hoje em dia o ruim está se tornando certo e as coisas certas estão se tornando ruins, estão se tornando as coisas né, de uma forma colocada correta. A coisa está tomando uma proporção que ninguém acredita. Então, a coisa tá terrível. As pessoas elas têm uma inclinação para a maldade, para o erro, para a corrupção, que está tomando um formato tão grande que as pessoas nem sentem mais como é que essa proporção, como é que isso está acontecendo. Então, eu preciso te mostrar isso, eu preciso colocar isso de uma forma para você que assim, é terrível. As pessoas fazem as coisas que ofendem a Deus com uma frequência terrível e nem sentem-se culpadas por isso. Na verdade, elas são escravas do pecado. Mesmo que queiram, não conseguem se libertar.
É como alguém viciado em álcool, em drogas, que ela sabe que ela está errada, mas ela não consegue abandonar o vício. A nossa natureza ela é pecadora, do qual a Bíblia fala. Por exemplo, lá em Colossenses 3,5. Vamos abrir lá para a gente poder ver. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Através da cruz, queridos, temos a libertação. A mensagem da cruz promove em nós o arrependimento. Em quem verdadeiramente se arrepende não consegue mais repetir o erro. A mensagem da cruz também nos dá um forte aliado contra o pecado, que é o Espírito Santo de Deus. Quando você decide que Jesus será o seu Senhor, você recebe o Espírito Santo, que, dentre outras coisas nos ajuda a não pecar em nós mesmos. Não temos forças, mas Deus nos capacita a vivermos de maneira digna e correta. O pecado não nos domina mais. Temos a opção e a força para dizer não ao pecado. A cruz nos liberta. E é isso mesmo, queridos. A mensagem da cruz, ela traz isso para nós. Ela abre os nossos olhos para tudo de errado, de tudo aquilo que Deus condena, tudo aquilo que não nos edifica, ele nos mostra. É literalmente ele abrindo os nossos olhos, limpando os nossos olhos, tirando o tampão dos nossos ouvidos para tudo aquilo que outrora a gente não enxergava, não sentia, como eu falei aqui. Às vezes a pessoa que ela é usuária, ela é viciada em algum tipo de droga, ela nem sente. E muitas vezes ela sabe que aquilo é errado, que aquilo ali não edifica, mas ela não tem ela não consegue se libertar daquilo. E o Senhor, ele nos dá essa oportunidade. E aí ele faz a obra, e além disso, ele nos dá o Espírito Santo, que é o nosso amigo, é aquele que convence, é aquele que mostra, aquele que te impulsiona a não errar, a ficar longe de todo esse pecado, do reino das trevas. É aquele que realmente nos liga a Deus mesmo, é o Espírito maravilhoso dele, querido. A terceira coisa que eu quero falar para você nessa noite é o seguinte: Jesus quer nos libertar do medo da morte. Aí eu pergunto para você, você tem medo da morte? Acredito que muitas pessoas têm medo da morte, né? Pois observe o que a Bíblia diz lá em Hebreus 3. Hebreus 3, o versículo 14 e o 5. O 14 e o 15. Vamos abrir lá. Diz assim, ó: porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação. Queridos, o medo da morte é um tipo de escravidão, mas veja que coisa tremenda. A morte de Jesus nos liberta do medo da morte. Olha só que tremendo. Jesus venceu a morte e essa é a nossa garantia de vitória. Ele venceu a morte. Então, é a nossa garantia. Porque as pessoas têm tanto medo da morte? Porque desconhecem o que vem depois, né? As pessoas acham que ali é o fim. E na verdade não é o fim. Amém? Ali não é o fim. A insegurança e a incerteza causam um verdadeiro pavor, né? Em muitas pessoas que não gostam nem de pensar nesse assunto. Isso é uma escravidão. Diz o autor aos Hebreus,
Porque mais que fujamos do assunto, não poderemos fugir da morte. Se Jesus não voltar antes, vamos enfrentar a morte. Ele pode voltar aqui hoje, pode voltar agora. Nós não enfrentaremos a morte se ele voltar agora, amém? Aqueles que estão com o Senhor não enfrentarão a morte. Mas e se ele não voltar e chegar a nossa hora, nós vamos enfrentar a morte. Pois a mensagem da cruz me dá certeza de uma ressurreição e de uma eternidade com Deus. É isso mesmo, a certeza de uma ressurreição e de uma eternidade com Deus. Aqueles que estão no Senhor, aqueles que estão em Cristo, irão reinar com Ele. Nós iremos reinar com o Senhor. Essa é a certeza. Jesus prometeu que aqueles que o recebessem como Senhor teriam vida eterna e garantida. Isso é certo, o Senhor não mente. Isso é a garantia do Senhor para nós. O céu não é uma promessa de ilusão, é uma bendita realidade. Há um lugar maravilhoso preparado para os filhos de Deus. Isso não nos leva a querer morrer precocemente, porque temos um ministério a cumprir aqui, né? A gente poderia querer, eu quero morrer agora, eu quero estar com o Senhor, eu quero tudo isso que Ele está me prometendo agora, mas Ele que sabe o momento. Nós temos um ministério, Ele nos criou para algo maior aqui na Terra. Isso daí já é um outro estudo, mas é a certeza. Se vocês daqui hoje, se você está escutando essa mensagem, é porque Ele tem algo preparado para você. Ele não te trouxe ao mundo à toa, de forma nenhuma. Ele tem algo, Ele tem um propósito a cumprir na sua vida. Você pode ter certeza. Saberemos para onde vamos e com quem vamos estar. E aí, queridos, nós sabemos para onde nós vamos e com quem nós vamos estar. Vamos estar reinando com o Senhor. E aí eu posso te afirmar, acabou-se o medo. É isso que você precisa ter. Você precisa ter certeza no seu coração. Para aqueles que estão no Senhor, não pode haver o medo, não pode haver o pânico. Amém? Eu quero deixar essa mensagem para você. Eu quero deixar esse estudo precioso para você. Hoje é dia de libertação na sua vida. É dia de você trocar de reino do mundo espiritual, sair do reino das trevas e vir para o reino de Jesus. Você pode olhar para si mesmo aí agora e saber que algo precisa ser mudado na sua vida. Algo precisa ser modificado na tua vida. E eu quero mesmo te encorajar, querido. Se você está desviado dos caminhos do Senhor, ou então se você nunca conheceu, nunca entregou a sua vida ao Senhor, procure uma igreja evangélica, procure um irmão cristão que possa te ajudar, aceite o Senhor de verdade como Senhor e Salvador da sua vida, entregue de verdade, querido, não brinca com isso não. Você precisa se libertar do reino das trevas, você precisa se libertar do pecado, querido, porque senão vai ser o oposto disso, vai ter uma outra vida também, só que vai ser uma vida totalmente diferente. Você vai reinar não com Deus, vai reinar com Satanás, vai reinar no inferno. E eu não quero nem imaginar como isso seja, tá, queridos? Então eu quero te alertar. E se liberte hoje, queira se libertar, queira realmente estar nos braços do Senhor. Eu quero desafiar você mesmo. É dia de você experimentar a libertação dos seus pecados. É dia de você não mais viver escravizado com medo da morte. Tome posse das bênçãos do Senhor para você e que Jesus conquistou na cruz para você, querido. Tome posse de verdade. Ele fez o sacrifício por você, queridos. É isso que eu quero deixar para você nessa noite. Toma mesmo posse da vitória do Senhor para você. É por você, é por mim. Então, tenha uma noite abençoada. Eu quero agradecer mesmo
por você estar acompanhando até esse momento. Deus te abençoe e até a próxima, em nome do Senhor Jesus. Obrigado.